Vamos a mais um vídeo da série Matrix de Controle. Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou facilitadora de processo de expansão da consciência e hoje o assunto é um pouco complicado, gente. Então senta, pega uma água, um chá, um café, se achegue. Quadro obsessor complexo. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu parei 3 vezes. Por causa da densidade. A gente tem que rir, tem que levar a coisa numa leveza, porque a coisa ela é pesada energeticamente, tá? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não comecei a estudar só aqui, né? Acordada na fisicalidade. A espiritualidade, seres muito benevolentes, eles nos levam para ter o entendimento e até mesmo experiências do outro lado, tá? Essas experiências, elas me trouxeram grande elucidação sobre esse tema, sobre esse caso, sobre essa situação e para que eu começasse a compreender também as manipulações dessa matrix de controle, porque isso é uma das manipulações por detrás da matrix. Então, quando eu comecei esse processo de estudar, e eu parei 3 vezes, e eu parei não é porque eu sou frouxa ou porque eu estava procrastinando, é porque realmente é um assunto denso, existem momentos que você precisa parar, se desvincular daquela energia, daquela coisa, para você se limpar, para você vibrar em outras coisas. Então foi um processo aí que demorou um tempo. Não foi, né, 2, 3 meses. Foi 1 ano estudando sobre isso. Foi 1 ano tendo entendimento sobre isso, sobre quadro obsessor complexo. Até hoje eu atendi um caso de quadro obsessor complexo. Um caso. E eu já atendi vários casos, principalmente em apometria quântica, né? Que é quando a gente ajuda ali a pessoa a desbloquear coisas, a frequenciar outras energias, a trazer aí dons monádicos, né, para a pessoa, para esse canal de conexão, ele fluir, ele ser limpo e tudo. Pessoal, assim, quando você começa a estudar sobre isso, tem uma grande mistificação por detrás, tem coisas que a gente precisa ter uma peneira muito grande no discernimento mesmo para você compreender essa questão do quadro obsessor complexo. O quadro obsessor complexo, ele não é esse quadro obsessor que hoje a gente vê de vibração, né? Ah, se eu vibro em tristeza, eu vou atrair seres que desencarnaram e ficaram vibrando em tristeza, ou se eu vibro em culpa ou em raiva. Não. O quadro obsessor complexo, ele começa assim, tá? No nosso frequenciamento, só que ele se estende lá do outro lado, na outra dimensão, que é na dimensão astral. Quem faz o quadro obsessor acontecer são os magos negros. E os magos negros não são os feiticeiros, esses quiumbas que a gente escuta aí de beira de estrada, tá, gente? O mago negro, ele é um mestre. Muitos lá da época de Atlântida. Esses magos, eles começaram a perceber que quando eles encarnavam, eles se esqueciam e eles esqueciam da questão iniciática deles, né? Porque esses magos, esses sacerdotes, eles são iniciados em alguma energia, em alguma ordem. Então esses magos, eles começaram a não encarnar mais. E para eles não encarnarem mais, eles precisam de alimento. E o que é o alimento desses magos negros? Não é sacrifício não, tá? De animais, sacrifício de galinha, de bode, de búfalo, não é. O que alimenta um mago negro lá do outro lado que não encarna mais é o nosso ectoplasma. É muito difícil falar sobre isso aqui num canal aberto, mas existe uma espiritualidade por detrás que me dá força, que me dá amparo, né? Questionei se eu deveria falar, se eu não deveria. Eles falaram, bom, você começou o processo de falar sobre a matrix de controle, vamos até o final. Sabendo disso, eu reuni algumas coisas que eu julgava necessário para fazer esse vídeo e para trazer os entendimentos aqui para vocês, né? O Mago Negro,
quando ele percebeu, né? E não é um não, tá, gente? Nossa, são muitos. Eles não sabem quem por detrás os coordena, os governa, os comanda. E quem comanda esses magos negros e também se alimentam deles são seres que não encarnam, que são os dragões negros. E esses dragões negros, eles ficam em regiões que não são mais umbralinas. São regiões próximas ao magma da Terra. Existem aí alguns que ficam alojados em espaço debaixo da água, nos oceanos, navios que foram, né, naufragados, que aconteceu da Segunda Guerra, que existe uma energia por detrás, ali existem grandes cidades. E é onde esses dragões negros, eles ficam, eles moram. E existe toda uma falange, né, de seres não benevolentes que atuam para eles. Atuam para eles como? Buscando pessoas que estão encarnadas e desencarnadas para receberem os implantes, os chips, os dispositivos e começarem um processo de obsessão complexa. As pessoas que hoje você vê que existem aí, né, ao nosso redor, no nosso convívio, algumas pessoas, vocês compreendem que essas pessoas, elas existiam de um jeito, elas eram de uma maneira, e essas pessoas, elas foram definhando, e essas pessoas hoje são sombras daquilo que elas eram. Provavelmente essas pessoas, elas são vítimas de um quadro obsessor complexo. E como que isso acontece, né? Existem lá os dragões negros que se alimentam dos magos negros, que eles não sabem, os magos negros não sabem disso. E os magos negros, eles têm a falange, né, de seres não benevolentes que atuam para eles, que são soldados. Esses soldados, existem cientistas, existem psicólogos, existem médicos, existe muita gente muito inteligente já a nível desencarnado e encarnado que trabalham para eles, sabem que trabalham para eles, porque existe ali uma troca, que aí, né, a troca que eles fazem pode ser diversas. Esses seres, eles começam a buscar humanos, né, que estão aí em processo de auto-obsessão. A pessoa, ela se inflige uma culpa muito grande ou algo muito forte, ela começa a frequenciar isso, e essas pessoas, elas são levadas para locais, para hospitais, né, para centros, e não são hospitais aí da luz, tá, gente? São locais muito bem planejados, com uma tecnologia que hoje aqui nós desconhecemos, que os terapeutas deveriam sim estudar sobre isso, porque a quantidade de pessoas que vão chegar com quadro obsessor complexo é muito grande. Peça, né, para os mentores de vocês trazerem entendimento sobre isso para aqueles que ressoar no coração, né? E aí, essas pessoas, elas são levadas para esses locais. E nesses locais muita coisa acontece. O duplo etérico de algumas pessoas são clonados. O que é o nosso duplo etérico? O nosso duplo etérico é uma membrana que reveste a nossa existência aqui. Não é a aura, tá? Não é o campo áurico. E quando a gente, por exemplo, desencarna, o duplo etérico, ele deixa de existir. Ele funciona como uma vibração de proteção para ajudar na nossa sustentação aqui. E por que eles fazem, né? Essa questão de clonar duplo etérico? Porque eles estão clonando outras pessoas. Eles clonam consciências, né? Não é que eles clonam pessoas, também, isso acontece, tá? Pessoas aqui na fisicalidade, né? Eles clonam consciências através de vibrião. Vibrião é como se fosse uma larva astral que é muito encontrada em saunas, em motel, em alguns tipos de hotel.
em alguns locais densos, hospitais. Esses vibriões, eles vão se alimentando, isso é etericamente, tá, pessoal? Eles vão se alimentando de carga vibracional, daquilo que as pessoas vibram. O que as pessoas vibram, né? Em um hospital, em motel, em sauna. Parem para racionalizar sobre isso. Então, eles pegam esses vibriões e eles vão fazendo ali como se fosse a inserção de uma consciência naquele vibrião. E quando esse vibrião ele está pronto, eles pegam o duplo etérico que eles clonaram de pessoas e ali eles fazem, né, a migração para começar a existir outras consciências. E essas consciências vão existindo para quê? Para alimentar eles. Eles não podem encarnar. Se eles não podem encarnar, eles precisam de ectoplasma. E nem todo mundo se deixa ser levado. E aí pode vir a pergunta, Ana, como é que eu vou saber se eu tenho isso? Bom, provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você não está nisso. Porque a pessoa que ela participa de um quadro obsessor complexo, a vida dessa pessoa está se esvaindo. A vida dessa pessoa, ela realmente não está andando. A pessoa, ela é uma sombra do que ela era, porque ela virou realmente um alimento ali direto, né? Como se eles colocassem um canudo ali na coluna da pessoa e começasse a sugar essa energia vital da pessoa. Isso é muito interferir no desenvolvimento do ser humano, gente. A interferência que eles estão fazendo no desenvolvimento dessas pessoas é algo que eu questionei muito, porque a gente sempre fica, né? Não vai vir ajuda de fora, não vai vir ajuda disso, não vai vir como que não vai vir ajuda, né? Eu me questiono sobre isso, porque eles estão realmente manipulando o livre-arbítrio da pessoa, se é que existe o livre-arbítrio aqui, né? Porque eu me questiono também sobre isso, eu tenho o meu entendimento, mas não vamos cair, né? Não vamos desviar do assunto. Então, pessoal, o quadro obsessor complexo, ele é uma cadeia de alimento para aqueles que já não encarnam mais. E os dragões negros, por si, eles se alimentam desses magos. Esses magos trabalham para eles, só que os magos não sabem disso. E grandes líderes espirituais, religiosos, trabalham para esses magos negros para levar pessoas para lá. Já falamos sobre isso em algum momento aqui. Isso acontece. E a pessoa, né, que é esse líder religioso, às vezes sabe e às vezes não sabe do que está fazendo. Por isso que a gente precisa ter discernimento em quem a gente segue piamente, sabe? Que a gente coloca um véu, que você segue tudo que aquela pessoa está falando, tudo que aquela pessoa está transmitindo. E às vezes essa pessoa está sendo manipulada. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O quadro obsessor complexo, ele vem, né, fortemente para agredir as pessoas e elas não terem condições de expandir a consciência, porque a pessoa ela já não consegue mais ser ela mesma. A pessoa que passa por um processo de quadro obsessor complexo, ela sequer lembra de assuntos felizes da vida, de momentos alegres, de momentos ternos. Ela virou um alimento direto deles. E sendo um alimento direto deles, ela vai continuar existindo, ela não vai morrer. Ela vai morrer, né, quando realmente a estrutura dela ali não aguentar mais. Mas, enquanto ela estiver aqui, ela vai estar servindo de alimento para eles. Porque quando a gente desencarna, se nós não temos uma vibração elevada energeticamente, o que acontece? A gente começa a se esvair. A nossa energia começa a drenar, a se autodrenar. E é onde muitos pedem para encarnar novamente, ou alguns são levados para centros de tratamento. Essas pessoas que desencarnam, elas são inevitavelmente atraídas para o umbral. E ali começa um processo que como que a pessoa, gente, ela vai sair dessa matrix de controle, como que ela vai conseguir fazer um rompimento nessa barreira frequencial que é a matrix de controle, ela não vai conseguir. Porque ela está passando por um outro contexto. E esse contexto
Talvez não tenha sido, talvez não tenha sido. Obviamente que, né, não tem nada a ver com o plano de desenvolvimento dela aqui enquanto encarnado. E ali começa um processo que como que a pessoa, né, ela vai reagir ao estímulo interno se ela está reagindo a algo que está acontecendo com ela. As pessoas, elas ficam sem a consciência de si, do que são, para que vieram. Porque elas estão totalmente aprisionadas nesse enredo de quadro obsessor complexo. Não é somente o duplo etérico, né, que é clonado. Outros experimentos são realizados. Quando eles colocam chips e implantes nessas pessoas, essas pessoas, no começo, elas começam, né, lá no começo, quando eu digo assim, a pessoa ela foi atraída, né, para um centro desse aí. Ali é colocado alguns dispositivos e implantes na pessoa e quando ela volta, né, a consciência dela volta, ela acorda aqui de um sono, ela começa a emitir isso para as outras pessoas. E se essa pessoa, ela é do meio social, mídia social, rede social, essa pessoa começa a emitir e as pessoas começam a chegar. Ela começa a atrair as pessoas. Quando ela começa a atrair essas pessoas, dependendo do que ela fala, por exemplo, hoje a gente vai ser levado para um centro de tratamento tal. E aí aquelas pessoas que seguem, essas pessoas falam, então tá bom, deixa eu colocar meu nome lá. Aí vai lá, bota o nome, data de nascimento. Ali, meu povo, ali você tá dando a permissão para você ser levado para esse centro de tratamento. Cuidado, gente, cuidado, tem que ter discernimento naquilo que a gente hoje dá o nosso aceite. Dê aceite para a tua alma, para o teu eu superior, para a sua mônada. Dê o seu aceite para a fonte, para você se conectar com a fonte criadora, com a consciência maior, porque você é uma consciência dentro de uma consciência maior. Dê o seu aceite para eles fazerem um trabalho interno de transformação em você. Não fique entregando a tua vida a quem você não conhece verdadeiramente. Não faça isso. Dá rolê em alguns locais aí de nave, de não sei da onde. Cuidado com isso, gente. Cuidado. A gente não sabe as coisas que hoje acontecem por detrás. Nós somos manipulados em tudo. Tem que ter coerência, tem que ter cuidado. Porque eu sei que muitos, Ana, mas eu precisava de um tratamento, e aí ali foi falado, né, que ia ser feito um tratamento em grupo. Se eu te contar que você pode participar de um tratamento em grupo, você pedindo para o seu mentor espiritual, você pode. Não é porque você não participa de uma egrégora tal, que tá cheio de egrégora aqui, né? No Instagram, no YouTube, é egrégora para tudo quanto é lá. Você tem a sua própria egrégora. Os seres que hoje te assistem, que te sustentam aqui, eles têm condições de te ajudar. E se eles não têm condições de te ajudar, eles vão te direcionar para egrégoras que têm. E às vezes você não precisa ficar sabendo. Simplesmente peça. Gente, quantas vezes eu falo, conversa com seu mentor espiritual. Conversa com seu guardião. Eles nunca vão querer o mal de vocês. Eles nunca vão colocar vocês em roubada. Nunca, nunca. Eles sempre vão mostrar para você o caminho que para você naquele momento é o caminho que vai te ajudar a chegar em outro caminho. Não dê o seu poder para o outro te levar para um lugar que você não tem certeza que lugar é esse, a procedência desse local. Peça o amparo da tua própria verticalidade, da tua própria hierarquia de luz. A nossa hierarquia de luz são os fractais nossos de alma que estão em dimensões mais elevadas e que têm a capacidade de nos ajudarem, de nos apoiar aqui. Tem que parar com essa incongruência
de fechar os olhos e acreditar no outro. Acredite em você, na sua estrutura monádica. Essa é a saída, a conexão com a tua estrutura monádica. O vídeo, gente, eu sei que assim, traz muita... são energias, né, que a gente vai descobrindo coisas, informações. O vídeo ele é pesado, mas é necessário. Se não fosse, eu não estaria aqui, parando tempo, né, da minha vida, sei lá, 20 e poucos minutos aí para trazer esse entendimento para vocês. Tenham discernimento, tenham clareza, tá? Se inscreva no canal para a gente bater o papo e comenta aqui o que tu achou do vídeo. Se ficou com medo, gente, pensa no medo saindo do teu corpo e você recebendo energia direto da fonte, porque você pode, nós podemos, nós somos consciências da fonte, ok? Fiquem bem, na paz, na luz e no amor, sabedoria.